Oi, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Fessora Nerd. Você está com Francinete Coutinho no quadro Traz para Mesa. E hoje é o último vídeo do nosso especial a respeito de Caronte, as Crônicas dos Penitentes, um cenário de RPG brasileiro que está em financiamento coletivo pela Catarse e que vai fazer com que você veja a morte e a experiência do pós-vida de uma forma nunca antes encarada. Então, se você curte RPG de mesa, está sempre à busca de novos cenários e de novos desafios, fica aqui que depois da vinheta a gente continua. Então, pessoal, finalmente o último vídeo do especial Traz para Mesa Caronte, as Crônicas dos Penitentes. Se você já acompanha o quadro Traz para Mesa, você sabe que ele é um quadro especial, mensal do meu canal, e que nesse quadro eu costumo trazer adaptações de mundos, de cenários, séries, livros, né? Eu costumo trazer, às vezes, também livros que estão em financiamento coletivo, como é o caso de Caronte, para que seja analisado por vocês. O meu objetivo com isso é mostrar para vocês o cenário, mostrar para vocês o sistema, para que você veja se realmente aquele material é bom, é do seu interesse, para que você possa ou não fazer parte do financiamento coletivo. Afinal de contas, o RPG ele está cada vez crescendo mais no nosso país e a gente tem que colaborar, tem que ajudar os bons escritores que estão por aí tentando trazer as suas ideias, né, para as nossas mesas de RPG. Então, se você não viu os vídeos anteriores e acabou de chegar aqui exatamente no último vídeo, não fica triste não. Eu deixei aqui no card um link para os outros vídeos anteriores, é só você clicar, ir lá, assistir os outros vídeos e depois voltar aqui para ver o grande fechamento que nós vamos fazer hoje. Nós vamos falar hoje a respeito de como narrar uma crônica em Caronte, né? Como narrar uma história em Caronte, e vamos falar finalmente a respeito das dádivas de Caronte, ou seja, os poderes que os ceifeiros ganham, né, quando começam a trabalhar para o barqueiro do submundo. Lembrando, aqueles que não estavam com a gente, e só relembrando os que estavam, que Caronte é uma crônica que tem como base, né, a vida após a morte. Então, os ceifeiros, eles são almas penitentes, almas que por algum motivo não conseguiram atravessar para o além-vida, né? O além-vida seria o mundo depois da morte, né? E elas encerraram seu período no mundo dos mortos, onde elas tiveram uma vida insignificante, uma vida onde elas não contribuíram em nada, onde elas não aprenderam nada, elas não evoluíram, e agora elas estão presas no pós-morte, que seria uma dimensão paralela entre o mundo dos vivos e o além-vida, e elas não conseguem atravessar, a não ser que elas juntem 30 moedas de Caronte. As moedas de Caronte, elas conseguem quando elas ajudam outras almas a fazerem a travessia. Então, os ceifeiros, eles têm como função atravessar para o além-vida as outras almas, né, que estão deixando o mundo dos vivos. Ou seja, eles têm que passar a fazer, né, com que outras almas consigam aquilo que eles não conseguiram ainda, que é a travessia, fazer a travessia. E cada vez que um ceifeiro ele consegue fazer com que uma alma atravesse, ele ganha 2 moedas de Caronte. Quando ele juntar suas 30 moedas, ele vai finalmente poder fazer a sua travessia. Mas se você está acompanhando aqui esse especial, você viu, assim como eu, que não é tão fácil assim, né? O ceifeiro ele tem que passar por muitos desafios, se adaptar, né, a uma existência totalmente diferente daquela que ele tinha quando estava vivo. Ainda há os inimigos, né, os necromantes, os outros ceifeiros, a questão dos tabus e das marcas. Então, quer dizer, ideias para se contar em um conto de Caronte é que não vai faltar. E como é, então, que eu devo proceder para poder narrar um conto, né, no mundo de Caronte? Bom,
Você tem que imaginar inicialmente uma história, né, onde os jogadores eles vão interpretar os coletores de almas, né? Então todos eles serão penitentes. Então é muito bom que você comece a lapidar a própria essência dessa história, né? Então o narrador ele vai pedir aos seus personagens que eles criem backgrounds, criem histórias, né, de quão sem significado, de quão, né, inútil foi a existência deles quando eles estavam vivos, para que ele possa trabalhar em cima, né, lapidando essas histórias, tá bom? Quando você imagina aí uma história ambientada no pós-morte, né? Você pensa logo num clima de horror pessoal, mas isso aí não é necessariamente obrigatório. Você pode narrar Caronte em outros estilos de gêneros narrativos também, né? Porque, afinal de contas, Caronte não é um jogo que se propõe a explorar o terror, né? Não, ele é um jogo que leva você a filosofar e a refletir sobre a sua própria mortalidade. Então, essa reflexão, ela não precisa necessariamente ser ambientada num cenário de horror natural, mas pode sim, claro, né? Pode. E hoje eu vou mostrar para vocês alguns dos gêneros narrativos sugeridos pelos autores de Caronte para que você possa ambientar suas histórias. O primeiro e o mais óbvio, é claro, é o que nós estamos falando aqui, é o gênero narrativo de horror psicológico. Os contos de Caronte, focados em histórias de horror psicológico, abordam sempre os conflitos de quem possuía uma visão sobre a morte e agora ele tem acesso a toda uma realidade súbita. Você imaginava que a experiência de morte seria de um jeito e agora, de uma hora para outra, essa experiência de morte, ela se descortina diante de você e ela traz para você uma realidade totalmente diferente daquela que você esperava. Então, o horror de saber que está morto, de que perdeu todas as pessoas que você gostava, de que nunca mais, né, pelo menos teoricamente, não deveria, né, nunca mais ter contato com essas pessoas, as emoções, né, que passam pela cabeça de uma pessoa que sabe que está presa entre dois mundos e que se ela não fizer alguma coisa, né, ela vai acabar caindo no esquecimento. Então, tudo isso, né, pode ser e deve ser explorado pelo narrador quando ele estiver trabalhando, né, com esse gênero do horror psicológico. Ele também pode optar, né, por realizar uma investigação além vida, né? A morte ela é um evento inevitável e inadiável. Muitas vezes, um futuro ceifeiro, ele pode ser morto antes da hora, né? E por motivos que ficam nas sombras. Alguém matou, né? Alguém queria, sei lá, a herança do cara, queria se vingar dele, né? Então, ele sabe que ele morreu antes da hora e aí ele pode decidir por explorar e descobrir os motivos da morte dele, né? Ou de alguém a quem ele esteja ligado, né? E nesse caso, essa investigação, ela é um bom cenário para ambientar as crônicas de Caronte, né? E vai poder fazer com que o narrador também utilize os inimigos de tramas, né? Como os necromantes, né? Os magos, né? Outros ceifeiros maléficos que possam estar ligados, né? A essa situação, né? Então, quer dizer, esse cenário de investigação também é muito interessante. A sua vida pregressa, né? Acabou. Você agora é um coletor de almas, né? Você está morto, é um penitente. Essa é a sua realidade, esse é o seu destino, né? Você pode também realizar uma campanha nessa pegada de coletar almas. Eu não quero trabalhar com o pessoal, não quero trabalhar com investigação, não, eu quero narrar bem no estilo Blitz mesmo, vou lá puxar as almas, trazer as almas pro além-vida, juntar minhas 30 peças de ouro para eu capar o gato daqui e me embora, né? Então essa aí poderia até ser, assim, uma pegada até, assim, um tanto quanto divertida, assim, um tanto quanto mais alegre do cenário de Caronte, né? E você trabalharia bastante também a questão da experiência pós-morte, né? Porque os ceifeiros iriam se dedicar a coletar almas, não haveria um grande inimigo, né, perseguindo eles, ou uma grande trama onde eles estariam envolvidos, não, eles simplesmente seriam coletores de almas e estariam ali para coletar o maior número de almas possível, e é claro, para cada alma que eles coletassem, seria uma experiência espiritual que eles iriam vivenciar, também é uma ideia, também é um gênero narrativo que você pode utilizar
quando você estiver ambientando suas campanhas. Outra é a chamada guerra eterna, né? Entre os mortos, a guerra ela é eterna. Por quê? Porque ele não vai morrer de novo, né? O cara já morreu. Então, existe os ceifeiros e os obsessores. O que seriam obsessores? Obsessores são aqueles espíritos humanos que eles morrem e eles não atravessam para o pós-morte, eles não acompanham o ceifeiro. Eles ficam porque eles estão presos, né? Eles não aceitam a condição deles e aí eles acabam se tornando obsessores, acabam se tornando espíritos enlouquecidos, ensandecidos, tá? Os obsessores e os ceifeiros, eles estão sempre em luta, né? Sempre lutando para poder extinguir o outro. Os obsessores querem se livrar dos ceifeiros porque não querem fazer a travessia, e os ceifeiros têm que acabar com os obsessores porque eles são uma, digamos assim, uma falha na Matrix, né? Eles não eram para existir, tá bom? Então, você pode ambientar o seu cenário, né, de história na guerra eterna entre obsessores e ceifeiros, fazer com que por algum motivo, o seu personagem ceifeiro, ele topou com um espírito obsessor, ou a missão dele é exatamente localizar, encontrar, né, um espírito obsessor. Essas aventuras, elas são colocadas, elas colocam em confronto criaturas que possuem um único objetivo, né? O único objetivo dos obsessores é destruir ou escravizar os ceifeiros, tá? Porque destruindo ou escravizando esses ceifeiros, eles conseguem poder para poder continuar se mantendo, né, no mundo dos vivos. Problemas mortais, né? Então, imagine que você queira ambientar a sua história não com foco tanto nos ceifeiros, mas mais com foco em problemas mortais. Aí, é claro, você vai utilizar os necromantes, né? Os necromantes, eles são um problema constante na existência dos ceifeiros. São mortais que praticam o uso da magia negra. Em alguns casos, esses necromantes, eles acreditam que eles é que são os verdadeiros servos da morte. Claro que este é um pensamento arrogante, né? Mas se justifica pela infinidade de feitiços que eles desenvolveram através das eras, né? Esses feitiços, esses poderes alcançados por esses necromantes, colocam eles entre os mortais como uma força muito poderosa, a ser temida até por congregações de ceifeiros, né? Os ceifeiros, eles não costumam viverem só, eles gostam de viver em conjunto. Por quê? Porque eles são mais fortes, né? Eles se ajudam mutuamente, e aí quando um ceifeiro está para pular no esquecimento, a gente viu em vídeos anteriores, que os outros ceifeiros podem ajudá-los através de laços de magia, né, impedindo que aquele cara acabe, né, caindo no esquecimento. Então, é altamente lucrativo para os carontes formarem ou para os ceifeiros formarem as congregações. Mas até mesmo essas congregações de ceifeiros, elas temem os necromantes, porque o poder que esses seres, né, acumularam realmente é muito grande, tá? Para que um ceifeiro se mantenha no mundo dos vivos, ele deve consumir uma moeda de Caronte, sendo este o custo de caminhar entre os vivos. O mundo dos mortos não pertence aos ceifeiros. Nele, o ceifeiro não consome suas moedas para permanecer. Então, é bom e importante que você tenha isso em vista. Essa é a principal diferença entre o mundo dos vivos e o pós-mortem, o mundo dos mortos. Tá? O mundo pós-morte, né? O mundo dos mortos, ele é uma versão espelhada, sombria da nossa própria realidade. Uma caminhada no mundo dos mortos para um vivo é uma experiência similar a um pesadelo. Então, um vivo que acidentalmente vá parar no mundo dos mortos, ele vai se sentir como se ele estivesse dentro de um pesadelo. Todas as cidades locais existentes, ligando o mundo do vivo e dos mortos, né? Eles têm a aparência de uma metrópole que vem sendo construída desde o início dos tempos. Essa metrópole, ela é chamada de cidade dos ceifeiros, ou encruzilhada das almas, ou ainda Sete Além. Então, o nome mais comum é Sete Além. Sete Além é a cidade dos ceifeiros. Claro que ela tem recebido vários nomes ao longo da história, mas o mais popular é esse. O rio Estinge, ele é a fronteira que separa o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Ninguém retorna dessa fronteira, tá? Todos devem atravessar um dia, né? Os ceifeiros são alguns dos seres que precisam passar um tempo entre a vida e a morte. Então, eles são os únicos que conseguem atravessar o rio, né? Atravessar a fronteira. Todas essas criaturas, né, elas habitam
uma cidade construída às margens do rio. Os antigos chamam de Campos de Asfodelos, os teólogos cristãos chamam de limbo, né? E nós chamamos de Sete Além. As almas que vivem, o que passaram por ela, se referem a ela como o último porto, ou a espera. E os ceifeiros, às vezes, a chamam de margem ou base. Ninguém sabe ao certo quando Sete Além começou a ser construída, mas todos os seus habitantes têm certeza de que ela só vai ficar pronta quando a última alma atravessar o Estinge para nunca mais voltar. Ou seja, um negócio meio complicado, uma vez que todo dia morre gente aqui no mundo dos vivos, então a construção lá parece que vai ser meio eterna. Ela é uma cidade onde o passado e o presente convivem juntos. A extensão total da cidade é desconhecida. Ela não parece obedecer às leis da física de espaço e tempo. Navegar por ela é uma habilidade que precisa ser treinada com tempo e esforços. Mas existem algumas regras que os novos habitantes podem aprender para se localizar rapidamente, né? Uma das regras é a chamada regra de intenção. Ela diz que se você conhece um lugar dentro do Sete Além e deseja chegar lá, você vai chegar mais cedo ou mais tarde, tá? A sua intenção, ela vai lhe guiar. Então, você ter aquela intenção firme de que quer ir para determinado lugar, já é uma boa na hora de você se locomover lá dentro. Todo ceifeiro aprende como chegar a locais importantes, né? Ele vai colocando marcos dentro da cidade, né? Que ele chama de faróis. Esses marcos são pontos estratégicos que ele vai poder utilizar, né? Da sua intenção para poder chegar nesses marcos. Um dos marcos mais interessantes é o próprio Rio Estinge. Tá? Vamos falar um pouquinho mais a respeito do Rio Estinge, também conhecido como Rio das Almas. Primeira coisa que você aprende quando você chega ao Sete Além é localizar o Estinge. Não importa onde você esteja, tá? Nem para qual direção você está olhando. Basta encontrar o Estinge e virar para a esquerda e andar. Aí você vai dar de cara com o Rio das Almas, né? Ele é um rio largo e calmo, beirando uma cálida e fria praia fluvial. Suas águas são escuras e sempre cobertas com uma névoa branca e espessa que impede de ver a outra margem. Apenas o barco do Caronte tem a capacidade de navegar pelas águas desse rio. Outra propriedade do Rio Estinge é que ele é um selador de promessa. Então, não é difícil que você veja vários ceifeiros, né, às margens do rio fazendo juramento. Isso porque os juramentos feitos à margem desse rio, eles não podem ser quebrados, tá? Pelo menos não podem ser quebrados sem sérias consequências para o seu infrator, né? Outro ponto interessante de Sete Além é o Porto de Caronte. Aquele que está às margens do Estige pode chegar ao porto, ele tem que estar sempre mantendo o rio à sua esquerda. Nesse Porto de Caronte, né, que não passa de um pier de madeira apodrecida, avançando além da margem do rio, todas as almas que não fazem a passagem precisam vir a esse porto para fazer a sua travessia. Então, o porto, ele é o local onde as almas são recebidas, né, onde as almas chegam. Próximo ao porto fica outro ponto de referência, que são os salões de espera. Acredita-se que os salões eram um conjunto de pavilhões onde os mortos podiam aguardar a sua vez de atravessar o rio. O mesmo fenômeno que tornou a cidade um apanhado de construção de todas as épocas e lugares também afetou os salões de espera, mas com muito mais intensidade. Os salões, eles foram reduzidos a um labirinto de vielas e escombros de construções tombadas que se estendem por milhas nas regiões próximas ao porto. Os ceifeiros pararam de se referir a eles como salões e passaram a chamá-los de silos, em referência à colheita. Uma das características dos silos é que a regra de intenção não funciona no interior deles. Ou seja, navegar por eles é diferente de se deslocar por um local do mundo físico. Isso significa que é muito fácil de se perder dentro desses salões. Muitos ceifeiros que estão sendo caçados ou procurados por causa das suas marcas, eles costumam se esconder nos silos de espera, né?
porque ele sabe que é muito difícil que alguém tenha coragem de ir até lá procurá-los, porque a maioria dos outros ceifeiros vão ter medo de acabar se perdendo lá dentro, uma vez que a regra de intenção lá não vale. Outro ponto característico da cidade é o Palácio dos Patriarcas. Ele fica próximo às margens do rio Estige, mais distante do porto, numa cidadela que já foi suntuosa, né? Foi feita de pedras, de granito e mármore. Parecia com aquelas construções gregas antigas, colunas altas e numerosas, cercada por uma muralha de pedra e um imenso portão de ferro. Pontilhada por praças, jardim, né? Agora, infelizmente, ela se encontra abandonada, né? As plantas estão ressequidas, né? A construção, alegadamente, abrigaria, né? Um dos maiores heróis sábios e expoentes da humanidade. Líderes que mudaram o rumo de nações inteiras e inspiraram incontáveis gerações após as suas mortes. Eles teriam ficado nesses palácios. Esses palácios eles eram ocupados por almas tão iluminadas que não havia ainda um lugar suficientemente digno para elas irem, tá? Então essas almas, a chegada delas no pós-vida ainda estava sendo preparado um local de honra para elas, devido à importância delas, né? Da celebridade delas. Outros afirmam, né, que as almas dos residentes, embora tivessem uma vida cheia de realizações e virtudes, não eram ainda dignas ou preparadas para a travessia. Ninguém sabe, né, qual das duas versões realmente é a verdadeira. O que se sabe é que os palácios foram misteriosamente abandonados e seus residentes sumiram em algum momento no início do primeiro século da Era Comum. Hoje, os palácios se comportam como o restante de Sete Além. Apesar da sua arquitetura clássica, intocada, né, sem adições modernas, ceifeiros e decaídos às vezes se aventuram em suas ruínas em busca de algum artefato, né, ou pedaço de conhecimento deixado pelos seus ilustres habitantes, tá bom? Jardim dos Infantes. O Jardim dos Infantes ele fica por trás de um portal de metal espesso, emoldurado por um arco de pedra que fornece passagem em uma das muralhas. A altura ultrapassa o cinza das nuvens e é o que um explorador de Sete Além vai encontrar no ponto mais distante que puder chegar em qualquer direção que caminhe pela cidade. O portão, ele nunca se abre, nem nunca se abriu, pelo menos ninguém nunca falou que tivesse atravessado. Quando a brisa fria dá uma trégua e não há nenhum outro som, é possível ouvir baixo e abafado, vindo do outro lado do aço do portão, o som de risos de criança e algumas vezes até choro. O consenso geral é que, entre todos os ceifeiros, é que as crianças, né, que fazem a travessia automaticamente, assim que a colheita é feita, especialmente as mais novas, elas precisariam de um local para elas poderem ficarem até o momento delas serem levadas para o além-vida, né? Então acredita-se que essas crianças elas estejam, né, no Jardim dos Infantes, mas assim ninguém tem como provar, porque como foi dito anteriormente, ninguém nunca conseguiu atravessar o portal para ver o que realmente acontece lá. Ocasionalmente, um ou outro ceifeiro, ele colhe a alma de uma criança traumatizada, né? Uma criança que ainda tem problemas para resolver, e aí ele pode deixar essa criança no jardim até que esses traumas sejam resolvidos, mas também não se tem certeza se é isso que realmente acontece por detrás, né, dos portões. Falando agora a respeito do Centro Velho, da Alton, né? Que é também o centro de encruzilhada das almas, né? Ele é um lugar, no mínimo, pitoresco. Diferente das grandes cidades da atualidade, ele possui grandes avenidas, com a mistura de trechos, né? Feiras de rua, barracos, né? A construção também é muito interessante, porque ele junta a arquitetura dos diferentes tempos, né? Então, medieval, com renascentista, né, com tribais, tá entendendo? Então, quer dizer, no meio da cidade você vê prédios do século XX misturado com igrejas do século XIV, né, pontilhado por pequenas taperas, né, de eras
anterior à civilização, então quer dizer, é muito louco. E além disso, é um local muito cheio, isso porque, como foi dito anterior, os ceifeiros, eles gostam de estarem sempre próximos uns dos outros, né? E nele há uma infinidade de feiras, lojas e bares, né? É possível você encontrar quase todo tipo de produto aqui no Centro Velho. Desde vendedores de substâncias e componentes mágicos, a encantamentos, rituais e feitiços, né? Existe também muitos ceifeiros que vendem seus serviços em troca de poucas moedas. Então, se você quer contratar um ceifeiro, né, e pagá-lo através das moedas de Caronte, esse seria o local mais interessante para encontrá-los. Vamos falar agora também a respeito do gueto e dos cortiços. Uma outra região notável da Cidade das Almas são os guetos e cortiços. Essas áreas tendem a ser ponto de encontro entre os ceifeiros novatos na cidade. Elas também podem servir como moradia e esconderijo para aqueles que optaram não permanecer mais no mundo dos vivos. Alguns ceifeiros, né, eles não querem mais ir para o mundo dos vivos, eles optam por ficar escondidos nesse local. Uma curiosidade interessante sobre a região é a formação de famílias. Às vezes, alguns ceifeiros acabam criando laços de amizade e companheirismo tão grande que eles acabam ficando ali por milênios, né? Convivendo como se fossem verdadeiras famílias, né? Fazendo uma emulação de felicidade duradoura. Alguns chegam a casar, né? E tudo, a terem relacionamentos prolongados. Pode parecer estranho, né? Para nós vivos tentarmos imaginar como seria isso, mas na verdade eles estavam apenas reproduzindo aquela felicidade que eles tiveram no pouco tempo que passaram no mundo dos vivos. E os esgotos, né? Os esgotos é um dos lugares mais perturbadores da Cidade das Almas. Boatos sugerem que somente os decaídos, aqueles, né, com os corpos podres, cheios de marcas de semblante, que vivem nos esgotos, né? Os esgotos, eles são formados por uma enorme rede de catacumbas que recebem os restos da Cidade das Almas. Há boatos que a parte mais profunda das catacumbas levaria até o abismo, né? E, por sua vez, este seria uma passagem para o além-vinda, né? Num local muito conhecido como inferno. As catacumbas do subterrâneo, elas são a morada de ceifeiros caídos, que perderam, né, o controle do seu semblante, né, perderam totalmente a sua aparência humana e agora são criaturas hediondas, formadas por vermes e carnes podres. De fato, quem está no subterrâneo já não se importa com o que acontece na superfície, vivendo uma pós-morte obscura e decadente. Existem também segredos no subterrâneo, e esses tendem a ser guardados por ceifeiros muito poderosos, que se mantêm isolados dos ceifeiros da superfície, sendo comum as negociações e os contratos, né? Muitas vezes um ceifeiro lá na superfície, ele pode realizar um contrato com aqueles que vivem no submundo para conseguir algum benefício, né? Dando para eles algo que eles desejem. As catacumbas também são um lugar onde os ceifeiros considerados criminosos são enviados, né? Então, se você é um ceifeiro, né, considerado perigoso para a sociedade dos ceifeiros, você é enviado para as catacumbas, é isolado lá, tá certo? Até, sei lá, cumprir, né, um determinado prazo. Finalmente, nós vamos falar a respeito das ferramentas de profissão, as chamadas dádivas de Caronte, ou seja, os poderes que os ceifeiros possuem para poder realizarem a sua missão de coletar almas. Então, é isso aí, vamos lá. As dádivas, elas são ferramentas, né, que possibilitam aos ceifeiros realizar o seu trabalho. Antes de falar propriamente nas dádivas, a gente precisa compreender o conceito de trama original. Trama original são os fios, né, que tecem a realidade, tá? Eles são uma forma acessível que a criação permitiu aos ceifeiros acessar os conhecimentos, né, entre o tempo e a existência dos seres vivos. Essas habilidades, né, que permitem ao ceifeiro acessar a trama original e assim obter o poder necessário e o conhecimento necessário, né, para compreender o tempo e a existência dos seres vivos, elas são chamadas de dádivas de Caronte.
Existe uma infinidade de formas e tipo, e isso está relacionado, em primeiro lugar, à cultura atrelada a ela e à maneira que a cultura original do ceifeiro enxerga a morte. Lembra que eu falei que existem ceifeiros que acreditam na vida após a morte, ceifeiros que quando estavam vivos acreditavam em Deus, tinham uma religião, enquanto existem outros que não acreditavam em nada, né? Então, quer dizer, dependendo da cultura original do ceifeiro, dependendo da fé que ele tinha quando ele era vivo, isso vai moldar, isso vai modificar as dádivas que ele vai receber. Então, as dádivas, elas são bem particular, né? Elas são bem peculiar de cada um dos ceifeiros. E durante a criação, né, do personagem, todo ceifeiro ele recebe duas dádivas iniciais, o epílogo e a colheita, né? Essas dádivas iniciais, elas não custam nada para o personagem, né? E fora elas, ele pode aprender até mais 3 dádivas de sua escolha, que são as chamadas dádivas naturais. Então, existe o epílogo e a colheita, todo ceifeiro possui, que são as dádivas iniciais, né? E ele pode escolher mais 3 no rol de dádivas, né? E essas outras 3 são conhecidas como dádivas naturais. Claro que aí ele vai ter que pagar o custo necessário em pontos de personagem para adquirir essas dádivas. E se ele quiser depois aprender novas dádivas, além das 3 que ele escolheu. Todo ceifeiro ele pode aprender novas dádivas, tá? Para isso ele vai precisar de outros personagens ou ele vai poder desenvolvê-las sozinho. Alguns ceifeiros talentosos criam as suas próprias dádivas sozinhos. Quem vai determinar se isso é possível ou não na história, claro, evidente, é o narrador. O personagem, ele deve gastar no mínimo 1 ponto de XP na nova dádiva e ele deve realizar os chamados testes de aprendizado. Aqui encarando o negócio é sério, não é só pagar e ter, não. Você vai pagar e você vai ter que aprender. E como é que você aprende? Você aprende através dos testes de aprendizado. O aprendizado com outro ceifeiro, ele recebe diversas vantagens. Se você tiver um mestre, tiver alguém que vai lhe ensinar, é bem mais fácil para você, tá? A tutelagem de outro personagem, ela diminui, né, as dificuldades de aprendizado. Mecanicamente, o personagem que está aprendendo a nova habilidade deverá fazer 3 testes para o aprendizado, com metade de sua margem de sucesso. Então, vamos supor que determinada ação ele tivesse uma margem de sucesso 12. Como é um teste de aprendizado, ele vai fazer por 6, tá? A margem de sucesso, ela sempre é dividida pela metade quando se trata de um teste de aprendizado. Isso, claro, né, para poder representar o fato de que ele não sabe fazer aquilo ainda, ele já está aprendendo. E todos os testes também recebem um modificador padrão de -4 por ser uma habilidade não treinada. Se ele possui um tutor, em vez de -4, ele vai receber um bônus de +2, aí +2 -4 vai ficar apenas -2, né, a dificuldade. Então, ter um tutor aqui pode muito bem ser de vital importância no aprendizado das dádivas. Ele deve fazer esses feitos, né, esses testes, 1 por dia, tá? Então, se são 3 sucessos consecutivos que ele precisa, ele vai ter que treinar aquela habilidade durante 3 dias. E não se esqueça, são 3 sucessos consecutivos. Quer dizer que se ele acertar o primeiro, acertar o segundo e errar o terceiro, ele vai ter que começar tudo de novo, tá bom? E só a partir do momento que ele consegue adquirir uma nova habilidade é que ele passa para o nível de novato. E de onde sai tanta habilidade, né? Você deve estar se perguntando. Deve ter uma lista enorme de dádivas. Na verdade, gente, o que acontece é que os próprios jogadores, em conjunto com o seu narrador, eles podem criar ou adaptar as dádivas, tá? Eles podem sugerir dádivas e aí o narrador ele vai analisar se aquela dádiva é coerente, se ela pode existir e o custo, tá bom? É claro que ele sempre terá que ser, consultado, né? Além da autorização do narrador, o jogador também deverá seguir alguns passos importantes na hora de modificar as dádivas. Então, vamos lá ver quais seriam esses. Para poder conhecer esses passos, você precisa conhecer, né, a estrutura das dádivas em si. Então, vamos lá, algumas características legais. Primeiro, a essência da dádiva não deverá ser modificada.
Então, uma dádiva de Caronte é uma maneira do personagem acessar a trama da vida. Então, sempre vai ser voltada para isso, para acessar a trama da vida. Você não pode criar uma dádiva que não influencie em nada nas colheitas, que não seja útil para as colheitas, tá? Então, você tem que manter a essência da sua dádiva. Um preço, ele deve ser cobrado. Toda vida que você modificar ou criar uma nova dádiva, você vai ter que pagar um custo, né? Esse custo é de uma moeda para utilização, tá certo? Mesmo as dádivas baseadas no epílogo e na colheita não possuem um custo inicialmente, recebe o custo de uma moeda somente quando sofrem modificações, ou seja, para usar a colheita não preciso pagar e nem o epílogo, mas se eu quiser fazer uma modificação em cima da colheita ou do epílogo, aí eu vou ter que pagar uma moeda para que essas modificações passem a valer. Não existe poder absoluto. O que isso quer dizer? Se a habilidade, se essa habilidade proposta pelo personagem, ela eliminar completamente o desafio de uma ação ou de uma cena, ela não poderá, né, não poderá existir, tá certo? Então, narrador, tome muito cuidado com esse requisito do poder absoluto, tá? Então, nada de permitir que os seus jogadores tenham dádivas tão fodasticamente poderosas que aí ele, né, nenhum desafio, uma cena seria capaz, tá, de barrar, né, o avanço desse ceifeiro. Poder demais, né, ele causa caos e não é isso que você vai querer na sua aventura. Então, tem as principais dádivas, né? Eu coloquei aqui as principais, claro que existem outras, e no livro, no manual, né? Principal deve haver muito mais do que as que eu vi, uma vez que eu me baseei no Fast Play para fazer esse vídeo, mas eu coloquei aqui as principais e eu vou comentar um pouco delas com vocês. A colheita. A colheita ela é uma das dádivas iniciais, você ganha no momento que você se torna um ceifeiro. Todos os ceifeiros, eles possuem o dom da colheita, né? Ela permite você romper a linha da trama que liga a alma de uma pessoa ao corpo, né? Então, no momento que você toca numa pessoa que a alma dela se desprende do corpo, você está executando a dádiva da colheita, né? Ao executar uma colheita, você receberá 3 moedas. Quando, né, 3 moedas de Caronte, tá? Não existe teste atrelado, você não precisa fazer teste para realizar a colheita. A única exigência é a ligação dos fios da trama, né? Você tem que ter certeza que aquele momento é um momento propício para realizar aquela colheita, e para isso você tem que consultar o seu narrador. Brisa suave, também é um tipo de colheita, não é, né? Não é essencial de todos os ceifeiros, alguns possuem, outras não, mas ela é uma das principais. Ela permite ao ceifeiro se ligar aos espíritos naturais do vento e mover-se livremente em pleno ar, né? Ele pode deslocar-se em sua taxa como se estivesse em terreno plano, né? Ele voa, né, acompanhando o movimento dos ventos, né? Outra dádiva muito importante é a dádiva convalescer. Diferente dos ferimentos mundanos, os ferimentos provocados por criaturas sobrenaturais, fantasmas, necromantes e mortos-vivos podem mesmo até destruir um ceifeiro. Quando o ceifeiro ele é ferido por uma dessas criaturas, né, o espírito dele é aprisionado, né, ou devorado por essas criaturas, eles causam, essas causas sempre serão consideradas dano sobrenatural. Elas não poderão ser recuperadas através de testes de vigor, elas não poderão ser recuperadas através de remédios, tá? Elas sempre terão que, para ser recuperadas, elas terão que depender da dádiva de convalescer. Essa dádiva funciona de maneiras distintas, existem maneiras diferentes delas funcionarem. A primeira é a chamada forma direta.
O ceifeiro, ele se retira para um local isolado, executa diversos cânticos, convertendo uma moeda de Caronte em uma poderosa aura de cura. Aí ele fica dentro daquela aura de cura. Essa aura, normalmente, ela tem 1,5 metro de raio para cada moeda utilizada na conjuração, a partir do ponto onde a moeda estava, né, no momento da sua invocação. Outros ceifeiros, eles podem penetrar nessa aura de cura e se beneficiarem, né, dos benefícios da cura, da dádiva Convalescer. E até mesmo humanos que entram dentro dessa região, eles terão toda e qualquer doença que eles possam ter curadas imediatamente. Para a invocação dessa dádiva, o jogador deverá rolar um teste de habilidade consciente, cognitiva, né? E se ele passar no teste, né, ele vai pagar as moedas consumidas, tá, ok? A invocação dessa dádiva, ela dura por exata 24 horas. A segunda maneira de utilização dessa habilidade é a cura. O ceifeiro utiliza uma moeda de Caronte para configurar efeitos de cura sobre si mesmo, né, ou sobre um aliado. Para isso, ele gasta a quantidade de moedas e ele testa a sua habilidade acadêmica biológica. Se ele for bem sucedido, né, ele recupera 1d6 mais a bio de pontos de ferimento. Entretanto, os vivos, né, quando são expostos, eles não precisam pagar a moeda, tá? Eles não precisam fazer nada e eles terão as suas feridas automaticamente curadas. A última forma de você utilizar o Convalescer é considerado um tanto quanto macabra, né? O ceifeiro que deseja utilizar a dádiva nessa forma, ele deve manter uma moeda em seu punho fechado, executar um cântico triste, lembrando das agruras de estar em penitência, o sofrimento que ele atravessa lá e tudo. Após o fim do cântico, ele deve amputar a mão que segura a moeda, ele corta a mão que segura a moeda fora. A mão amputada permanecerá fechada e com a moeda dentro. Após isso, ele poderá regenerar facilmente a mão amputada com um teste de vigor, né? Surge uma outra mão no lugar daquela que ele arrancou. Caso o ceifeiro tenha se destruído o seu corpo em combate sobrenatural, ao invés dele sofrer as consequências disso, ele será automaticamente transportado para o local onde a mão está localizada. E lá ele poderá se regenerar. Então veja que é um poder muito grande, né? Um sacrifício que ele faz de cortar a própria mão, né? Mas que traz para ele um benefício bem interessante. Coração da tempestade. Quando essa dádiva é atrelada a uma gandaia, um tipo de arma, né? Ela recebe 1d6 adicional de dano elétrico. Esse efeito adicional pode invocar um raio sobre o seu alvo. O dano do relâmpago é de 2d mais 10 e não pode ser empilhado com outros efeitos elementais. Quer dizer, não pode ser fogo, água, não. Tem que ser sempre elétrico, tá? Em pele de fantasma. Em pele de fantasma é uma outra dádiva. Ela cria uma aura espectroplasmática envolvendo o ceifeiro e tornando a matéria do que ele é feita intangível. Isso quer dizer que ele vai poder se desprender da trama da vida, atravessar paredes, objetos físicos livremente. Ele permanece com uma movimentação inalterada e não recebe bônus nem penalidade para se mover enquanto ele estiver utilizando essa dádiva. Enquanto o personagem permanecer intangível, ele também será imune a todos os ataques físicos com objetos mundanos, mas ainda poderá ser ferido por objetos mágicos e sobrenaturais. Os personagens devem utilizar uma moeda de Caronte que será consumida na invocação da pele de fantasma. Ao fazê-lo, uma película de ectoplasma forma-se ao redor, deixando com uma aparência translúcida e esverdeada. Depois disso, ele faz um teste de habilidade cognitiva consciente para a ativação da dádiva. Caso necessário, ele poderá fazer um teste também de habilidade social para tornar-se invisível durante o período que a habilidade estiver ativa. A duração dessa dádiva é de aproximadamente 10 ações. Escudo pétreo. O ceifeiro que possui essa dádiva, ele poderá despertar o espírito das rochas, formando sobre si uma proteção de pedra que concederá 3 dados para absorção de danos, né? O efeito irá durar por 10 rodadas.
Espelho, espelho meu. Com essa dádiva, o ceifeiro poderá acessar o mundo dos vivos através de espelhos, vidraças e outros objetos reflexivos. Ele também poderá fazer uma travessia rápida através desse espelho para o mundo dos vivos, né? O ceifeiro, para fazer essa dádiva, ele utiliza uma moeda enquanto recita um mantra específico para a ligação. Durante a repetição, ele deverá executar um teste de sociais ou canto, com dificuldade 16. Se ele for bem sucedido, ele vincula o espelho à sua própria alma durante um ano e um dia. Durante esse tempo, ele poderá acessar o espelho sempre que necessário e atravessar para o mundo dos vivos através dele. Para visualizar o que ocorre no mundo dos vivos através do espelho, não é necessário o gasto de novas moedas, ou seja, se ele atrelou já por um ano e um dia, durante esse período ele não precisará gastar novas moedas, mas precisará ser bem sucedido em um teste distinto, ainda com dificuldade 10, né? A passagem direta ao mundo dos vivos, sempre que for feita, necessita do consumo de uma moeda adicional, tá bom? Próxima dádiva, faces da morte. De tempo em tempo, os ceifeiros precisam mudar de identidade, tá? Para quê? Para não chamar muita atenção, né? Às vezes eles estão sendo caçados, às vezes eles tiveram problemas com outros ceifeiros, necromantes, né? Então, as dádivas da face da morte consiste em tomar a forma de uma pessoa já falecida, tá? Então, uma pessoa morreu, o ceifeiro, ele precisa ter em mãos uma moeda de Caronte que pertenceu à pessoa de quem ele deseja assumir a forma. Ele deve segurar a moeda e se concentrar no máximo possível de informação que ele tenha sobre a pessoa. E então entoar um cântico dedicado à história dessa pessoa. Nesse momento, ele deve executar um teste de habilidade consciente social, entoando um cântico em um atributo à pessoa da qual assumirá a aparência. Caso o próprio ceifeiro tenha colhido a alma desta pessoa nas últimas 24 horas, ele recebe um bônus de +1 em sua margem de sucesso. Essa dádiva consome a moeda enquanto transforma fisicamente o ceifeiro na pessoa alva. Essa nova aparência passa a ser do ceifeiro de forma irreversível, não podendo ser adotada por outro ceifeiro. Quer dizer, se o ceifeiro A já tomou a forma daquele morto, outro ceifeiro B que queira também assumir aquela forma, ele não poderá fazer, tá? Porque aquela forma já está atrelada ao primeiro ceifeiro. Para voltar à sua forma normal, basta falar ou escrever o próprio nome. E aí você se transforma novamente na forma que você tinha antes. Legal, né? Próxima dádiva, livre da carne. Essa dádiva possibilita ao ceifeiro romper a trama que limita seu corpo às leis da física. Assim, ele poderá realizar proezas relacionadas à precisão e velocidade. Para ativar, né, o desprendimento, o personagem deverá fazer uma rolagem de habilidade cognitiva. Se ele passar no teste, aí ele vai fazer uma comparação com o descritivo abaixo, né? Se ele tirar entre 12 e 13, ele se desprende parcialmente da realidade. Entre 14 e 15, ele se desprende totalmente da trama da existência, podendo se mover livremente e sendo o primeiro a usar a sua ação. Entre 16 e 19, ele poderá utilizar 2 vezes a sua capacidade de ação antes dos outros personagens, além de que seus golpes adicionais só poderão ser defendidos por outros personagens dentro da mesma faixa de tempo, porém poderão ser absorvidos normalmente. Com 20 ou mais, né, a trama é desvendada por ele, de uma forma tão incompreensível que o mar de possibilidades vistos e entendidos por esse ceifeiro não dá nem sequer para imaginar. É como se de uma hora para outra a mente dele abrisse e todos os segredos da realidade fossem entregues para ele. Próxima dádiva, o capuz. O capuz do ceifeiro é uma dádiva que pode ser utilizada de 3 maneiras também, igual aquela outra lá, né,
que também era 3. Muito bem. A primeira, né? A primeira é conjurando o encantamento em um objeto. Você pega um chapéu, realmente, um manto, ou mesmo um sobretudo com capuz, e você conjura um encantamento sobre esse objeto. O objeto, ele fica encantado, ele não é capturado em nenhuma câmera ou sistema de segurança, tá? Mundanos, né, de vivos, tá? Os olhos mortais não conseguem enxergar. Qualquer criatura sobrenatural pode ver através da ilusão de invisibilidade, mas os seres vivos, né, as pessoas do mundo mortal, elas não conseguem ver. Essa poderosa ilusão, além de não permitir aos mortais ver o ceifeiro, também faz com que eles desviem sua pessoa de forma subconsciente. Ou seja, se uma pessoa vem em direção e vai se chocar com ele, inconscientemente ela acaba se movendo, ela acaba mudando de direção para não se chocar com o ceifeiro. Para ativar ou desativar esse poder, o ceifeiro deve se cobrir com um manto, escondendo a cabeça e abotoando o sobretudo ou a outra peça de roupa. Essa habilidade custa ao ceifeiro uma moeda para ser conjurada e será permanente quanto conjurada sobre uma peça de roupa. Então, se você gastou uma moeda e fez sobre uma peça de roupa, enquanto você tiver aquela roupa vai ter essas habilidades. A segunda maneira de se conjurar essa dádiva é mais assustadora e perigosa. O ceifeiro pode conjurar diretamente sobre uma outra pessoa, fazendo com que ela seja esquecida pelos vivos. Ninguém será capaz de se lembrar dela. A pessoa simplesmente terá sido apagada da trama da realidade, né? Não poderá matar ou ser morta por um dia e uma noite. A ativação da dádiva, nessa forma, exige que o ceifeiro utilize uma moeda de Caronte e possua um ou mais fios de cabelo da vítima. A terceira forma desta dádiva permite ao ceifeiro conjurar seus efeitos sobre ele próprio. Por um dia e uma noite, o ceifeiro será apagado de toda a trama da existência. Para conjurar esta dádiva, ele deve testar sua habilidade de instinto. Caso seja bem sucedido, uma moeda se desfaz e uma áurea tênue envolve o alvo, que desaparece em alguns minutos. Por fim, o epílogo. O epílogo, ele é a primeira e a mais antiga dádiva de um ceifeiro. Com ela, o personagem pode acompanhar as linhas da vida de uma pessoa ou grupo. Ele pode, por exemplo, olhar para a pessoa e saber se aquela pessoa vai morrer logo, se está perto da hora da morte dela. É através do epílogo que ele pode realizar uma colheita, né, com o mínimo de sofrimento possível para a alma recém-falecida. O uso dessa habilidade, ele necessita apenas do contato visual com uma ou mais pessoas. Ele não possui um custo em moeda, apenas em olhar para as pessoas, né? O ceifeiro é capaz de ver a trama da vida dela. Entretanto, quando o ceifeiro ele utilizar essa dádiva, ele ficará vinculado à alma do moribundo. Ele pode, né, já imediatamente, ele viu que aquela pessoa vai morrer, então ele toca naquela pessoa, e aí ele fica vinculado àquela pessoa. Isso quer dizer que enquanto aquela alma não morrer, ele não poderá realizar outras colheitas. Portanto, o ideal é que ele só faça isso se realmente ele estiver certo de que não há outra alma, né, que vá falecer mais rápido do que aquela, né? Então, se ele tiver certeza que aquela é a pessoa próxima dele que com menos tempo de vida, então é interessante que ele faça o epílogo. Caso contrário, ele vai ficar vinculado a uma alma que vai demorar para morrer, enquanto várias outras almas estão morrendo ao redor dele e ele não vai poder ceifá-las. E como a gente bem sabe, quanto mais ele ceifar, melhor para ele, mais moedas ele vai poder juntar, mais chance dele conseguir pagar a sua travessia. E por último, para poder encerrar a última dádiva, é o pesadelo de Alice. Ela permite ao ceifeiro arrastar um mortal contra a sua vontade para a encruzilhada das almas. Ele pode simplesmente trazer uma pessoa do mundo dos vivos para o mundo dos ceifeiros e jogar o vivo lá fisicamente por um período de 12 horas. Imagine só a situação aterrorizadora
que será para esse ser vivo. Um efeito adicional dessa dádiva é colocar o vivo em um estado alterado de consciência. Nesse estado alterado, ele vai ver tudo em sete além, altamente assustador e mais deformado ainda do que já é, tornando assim essa experiência mais horripilante e traumatizante ainda para o ser vivo. O personagem, para poder ativar o pesadelo de Alice, ele utiliza uma moeda. Ele gasta uma moeda, ele toca o alvo, faz um teste de habilidade cognitiva com dificuldade 14 e, se for bem sucedido, né, ele arrasta a vítima com ele para os becos de sete além. A pessoa permanecerá na encruzilhada por 12 horas e depois retornará automaticamente para o mundo dos vivos. Então, é isso aí, gente. Era isso que eu tinha para falar com vocês a respeito das dádivas de Caronte. Era isso que eu tinha para falar a respeito do cenário de Carontes. Espero que vocês tenham gostado. É claro que é muito difícil falar tudo em poucos vídeos, como eu fiz aqui, mas eu espero ter dado para você uma boa visão desse mundo incrível, fantástico, né, onde as crônicas dos penitentes elas são ambientadas. Eu espero ter ajudado você na sua decisão a respeito se vale ou se não vale a pena financiar, né, esse livro. E se você realmente chegou à conclusão que eu espero que você tenha chegado, que é a conclusão de que vale sim muito a pena financiar Caronte, eu quero só lhe lembrar que o financiamento vai até o dia 9 de outubro, tá? E que você tem que ir correndo, o link tá aqui na descrição, para poder você também ter direito, né, a receber uma cópia deste manual e poder trazer para sua mesa este cenário incrível, né? Tá super de parabéns os desenvolvedores desse cenário, é algo realmente assim muito interessante e que vale realmente muito a pena trazer para a mesa. Espero que você tenha curtido o nosso especial. No próximo mês nós estaremos aqui de volta com mais um Traz para a Mesa. Fica com Deus. Não esquece de se inscrever, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E não esquece também de curtir e compartilhar para poder continuar incentivando o meu trabalho. Tchau!